Senhor Presidente do SASD, caro amigo Álvaro, agradeço muito toda a gentileza, porque se tratou de uma gentileza, de aproveitar esta sessão de abertura para me dirigir uma palavra que também é uma palavra de amizade, olhando para aquilo que foi, de certo modo, o encargo que, como Presidente do PSD, tive quando, liderando o partido, liderei também o Governo. Nós não podemos deixar de ser sensíveis às palavras amistosas que nos dirigem e, em particular, quando elas envolvem também um tributo de justiça, para citar o Álvaro Amaro, mas não é por humildade que quero dizer que o governo que dirigi esteve muito além daquilo que foi só a minha responsabilidade. Costuma-se dizer dos líderes, enquanto estão em exercício, que os líderes estão bem, aqueles que os rodeiam é que nem sempre estão bem. Mas, na verdade, eu não tenho de que me queixar, porque, no essencial, foi uma excelente equipa aquela que pude reunir, quer no governo, quer no partido, e no que fizemos de melhor e no que fizemos de menos bem, fizemos-lo não apenas porque tínhamos um trajeto político determinado, firme, tínhamos escolhido os objetivos com clareza onde pretendíamos chegar, mas tivemos gente extraordinariamente bem preparada, abnegada, que comigo lutou porque esses resultados fossem atingidos. E, portanto, julgo que a melhor forma de agradecer com sinceridade o cumprimento que aqui o Presidente do SASD me quis dirigir é retribuir o apoio fantástico de gente muito bem preparada, extraordinariamente bem preparada e competente, que tive a honra de poder ter entre os colaboradores e entre os apoiantes que permitiram que esses resultados acontecessem. Mas hoje, a abrir a Academia de Poder Local, queria também cumprimentar os autarcas social-democratas por persistirem nesta iniciativa. Ela depois culminará com a realização do Congresso, no domingo, e, conforme o Dr. Álvaro Amaro já aqui referiu, o nosso secretário-geral, Dr. Matos Rosa, estará cá na sessão de encerramento. Ele tem sido, ao longo destes anos também, uma pessoa que esteve sempre disponível para colocar o melhor que o PSD tem à disponibilidade das suas estruturas, dos seus dirigentes, para que o trabalho de futuro possa ser preparado da forma mais eficiente possível. E parece muito justo que ele possa, no fim do seu mandato também, poder estar aqui convosco, mostrar o apreço que eu sei que ele tem pelos resultados que estas edições da Academia têm vindo a evidenciar e, evidentemente, ressalvando as conclusões do Congresso que ireis ter. Do meu lado, o que gostaria, sobretudo, de assinalar é que, independentemente de perceber a vontade de poder vir a converter esta iniciativa numa universidade de inverno, que me parece uma pretensão muito legítima e que provavelmente tem já algumas condições para poder vir a ocorrer, é importante que a formação, olhando para o médio e para o longo prazo, tenha continuidade. De certa maneira, isso deveria aplicar-se também às políticas públicas principais. Quando, numa sociedade e num Estado, queremos preparar o futuro a médio e longo prazo, não podemos deixar, estrategicamente, de preparar ações e intervenções que, longe de se esgotarem no prazo mais imediato, se possam projetar no futuro. Se queremos ter autarcas bem preparados, se queremos ter um poder local mais resiliente e mais eficiente, os próprios partidos têm de investir muito na preparação de novos quadros e na preparação também e aperfeiçoamento daqueles que estão em exercício de funções. É assim com todas as áreas profissionais, é assim com todas as áreas de atividade
ninguém fica formado para a vida toda. É fundamental, regularmente, sistematicamente, promover o aperfeiçoamento, o debate, a convergência que é necessária para encontrar novas soluções às vezes para velhos problemas que persistem, outras vezes novas soluções para problemas novos que vão ocorrendo. E é muito importante que os autarcas social-democratas possam renovar este espírito com que encaram a sua missão política, de se prepararem, de atraírem os melhores para poder fazer o debate sobre o que é importante e projetar, no futuro, uma ação que possa ser mais importante, indo ao encontro daquilo que são as aspirações e as expectativas das pessoas. Dizia eu que era isso que se deveria desejar também para as políticas públicas. Mas nem sempre isso acontece. Como se houvesse uma certa dificuldade de conciliar, às vezes, as soluções políticas que suportam a ação com os resultados que devíamos esperar dessas ações. Nós tivemos eleições legislativas em outubro de 2015. Já estamos em 2018. Estamos a menos de um ano e meio, na prática, da legislatura terminar. Estamos muito bem encaminhados para que esta seja uma legislatura perdida em matéria de transformação estrutural, nomeadamente ao nível da descentralização. Gostaria de recordar que, do lado do PSD, apesar de estarmos na oposição, apresentámos logo em abril, de 2016, um primeiro pacote de iniciativas voltadas para a descentralização, com duas grandes linhas de orientação. Primeira, descentralizar com base naquilo que existe e não na criação de grandes novas estruturas. Ganhar tempo, portanto, para aperfeiçoar o que temos e, seguindo um princípio de subsidiariedade, o que puder ser feito ao nível do poder local que está legitimado, que está enraizado, não há razão para que o Estado não possa transferir mais rapidamente essas competências para o plano local. E depois, uma segunda linha de orientação, a de procurar que essa descentralização se possa realizar em Portugal, quer de modo universal, naquilo que for possível, quer através de delegação de competências, sempre que a conquista de graus de confiança entre o poder central e o poder local o recomendar. Já tive ocasião, noutras edições, nomeadamente aqui da Academia de Poder Local, de detalhar melhor por que razão é que esta segunda orientação é importante. Porque é difícil que tudo o que se possa fazer resulte de uma simples transferência universal de competências. Mas o facto de isso necessariamente não poder abranger todas as áreas de descentralização possível deveria enfatizar a relevância de aproveitarmos o tempo para poder, de forma protocolada, digamos assim, negociada, transferir mais do que aquilo que é possível transferir de forma universal. O que é universal não deve impedir aquilo que é diferente e que pode, em alguns casos, ir liderando um processo de descentralização que um dia mais tarde se pode vir a converter até num processo mais alargado de transferência universal de competências. Ora, passaram-se 2 anos e meio e nós não tivemos nem uma coisa nem outra. Quer dizer, não se aprofundou aquilo que não precisava de novas leis, precisava apenas de uma boa avaliação da execução das experiências que existiam e, em função dessa avaliação, corrigir alguma coisa que precisasse de correção e alargar para outras áreas novas experiências de delegação de competências. Tudo isso morreu. Não se fez.
e aquilo que poderia ter sido transferido de forma universal, por lei, para todos, ao fim de todo este tempo, continua a não merecer sequer o consenso ao nível da Associação Nacional de Municípios, quanto mais do Parlamento. Recordo que o PSD apresentou no Parlamento, em abril de 2016, o primeiro pacote de medidas de orientação. Voltámos a apresentar um pacote ainda mais alargado em novembro, quando, em sede de especialidade do Orçamento do Estado para 2017, entendemos que podia ser uma boa ocasião para arranjar um compromisso com o Governo para que essas matérias pudessem, em sede de especialidade, ser trabalhadas e estudadas. Todas elas foram chumbadas na altura e o Governo esperou quase pela primavera de 2017 para, nessa altura, então, mostrar pressa em fazer aquilo que até aí não tinha preparado. E já passaram as eleições autárquicas, e já estamos em 2018, o Governo não se cala, nem perde a oportunidade para dizer que quer fazer esta grande reforma, mas entre aquilo que diz e aquilo que faz vai uma diferença imensa. E até à data ainda não se fez nada. Do ponto de vista conceptual, o Governo encontrou esta posição confortável. Apresenta decretos de natureza sectorial para dizer aquilo em que gostaria que houvesse transferência de competências. E quando se lhe pergunta, bem, mas e depois quais são os meios que estarão disponíveis, afetos a essa atividade, a essa execução, a essa transferência de competências? O Governo diz, nós apresentaremos uma iniciativa centrada na Lei das Finanças Locais, na reforma fiscal que suportará esta ação. Essa iniciativa ainda não chegou ao Parlamento, mas já chegou à Associação Nacional de Municípios. E dizem os nossos autarcas que, nesse documento, o Governo atira para cima dos decretos sectoriais aquilo que deve ser a definição do que é que, em termos quantitativos, deve suportar a transferência de competências. Não sei se estão a ver, é uma coisa circular. Nos decretos sectoriais diz, nós depois apresentamos na Lei das Finanças Locais a solução para o problema. E na Lei das Finanças Locais diz, nos decretos sectoriais há de se lá dizer, e estamos nesta conversa. Não sei como é que se vai sair dela. Sabemos que até a proposta que fizemos na altura de criar uma comissão no Parlamento que pudesse, de forma mais expedita, juntar todos os projetos em discussão, poder fazer uma apreciação mais aprofundada e, eventualmente, ainda antes das eleições autárquicas que tiveram lugar o ano passado, poder concluir pelo menos o desenho legislativo da reforma, para que depois ela pudesse ser testada e executada num novo ciclo autárquico. O Partido Socialista não aceitou e, ao fim de todo este tempo, só não digo que estejamos exatamente como estávamos no início da legislatura, porque estamos pior. Tudo aquilo que avançou em termos de intenção se revelou uma espécie de tiro de pólvora seca. E isso, de certa maneira, mina a confiança e deixa pouco espaço para acreditar que haja uma intenção cristalina de seguir um caminho que produza, de facto, resultados. Quer dizer que não seja apenas para inglês ver, como se costuma dizer, mas que seja para produzir, efetivamente, resultados. Presumo que o Governo não responsabilize o PSD por este resultado. Embora sejam muito capazes disso, porque têm utilizado essa técnica para tudo e para mais alguma coisa. Mas eu gostaria de recordar aqui uma coisa que tive de recordar ao Presidente, que tive de dizer ao Presidente do Parlamento esloveno, que visitou agora recentemente Portugal e queria saber como é que nós víamos a situação no nosso país, de um governo minoritário ter dificuldade. Isso não deve haver aí um equívoco, Sr. Presidente. O Portugal não é governado por um governo minoritário. O governo dispõe de maioria absoluta no Parlamento. Houve um entendimento entre as diversas forças dessa maioria absoluta para que só o Partido Socialista estivesse
no governo. Os outros não quiseram entrar no governo, mas têm um acordo de apoio a esse governo. O governo, como é público no país, dispõe de uma maioria absoluta no Parlamento. O que significa, portanto, que se a reforma da descentralização não foi feita foi porque essa maioria não quis. Não foi com certeza porque o PSD o tivesse impedido. Não temos força para impedir tal. Se não há descentralização ao cabo deste tempo todo, foi porque a maioria que governa o país não entendeu que isso fosse uma prioridade. E como esta, muitas outras matérias que podiam ser importantes para um crescimento sustentável do país, da nossa economia, e que nos pusesse, de certa maneira, abrigados, ou melhor, abrigados daquilo que são os ciclos económicos, que não são lineares. A economia, como todos sabemos, não tem uma tendência de base sempre positiva e crescente. Tem ciclos, às vezes as coisas andam melhor, outras vezes não andam tão bem. Num país que ainda tem os problemas e os constrangimentos que nós temos, é muito relevante que tudo o que possa melhorar a nossa capacidade de crescer sustentadamente é absolutamente prioritário. Ora, isso tem falhado redondamente nestes anos. Nós este ano temos a possibilidade de estimar um crescimento para a nossa economia ligeiramente acima de 2%, depois de termos crescido em 2017 cerca de 2,6% a 2,7%. Em termos reais, não há ainda um resultado fechado para este crescimento, mas a generalidade das estimativas aponta para valores desta natureza. Se tiverem em linha de conta que a economia portuguesa cresceu em 2014 0,9%, em 2015 1,8%, no ano a seguir, no primeiro ano da geringonça, recuou para 1,5%. E o ano passado, finalmente, projetou-se para 2,7%. Um valor já mais próximo daquilo que foi o crescimento de outros parceiros em 2016, nomeadamente da Espanha e de outros países europeus. Quer dizer, não aproveitámos bem o balanço que vinha de trás. Mas recuperou-se em 2017. Qual é a parte desta recuperação que é cíclica? Qual é a parte que se deve, digamos, a efeitos estruturais? Não é absolutamente consensual atribuir os méritos mais a um ou a outro dos fatores. Ambos têm relevância, não há dúvida nenhuma. Se não tivéssemos feito transformação estrutural importante em Portugal desde 2011, não estaríamos a crescer o que crescemos hoje, nem no emprego, nem na atividade económica. Mas, evidentemente, se não estivéssemos a viver uma conjuntura tão favorável, quer em termos europeus, quer com a procura turística, também seria difícil atingir um crescimento tão robusto. Portanto, é muito provável, não vou agora fazer aqui um ensaio de arbitragem na atribuição do mérito a uma matéria ou a outra matéria, mas seguramente por via destas duas dimensões, a nossa economia cresceu finalmente acima daquilo que é a sua tendência da última década e meia. Será assim no futuro? É difícil projetar um tal otimismo. Em primeiro lugar, porque a conjuntura externa não será eternamente favorável. Mas, por outro lado, também porque a reforma estrutural tem efeitos que são limitados no tempo. Senão, os países faziam uma grande reforma estrutural em determinada altura e depois ficavam 30 anos ou 20 anos a viver dela. Não é assim. A reforma estrutural precisa de ser sempre atualizada e renovada. Ora, essa perspectiva não existe hoje no nosso país. Pelo contrário, como está demonstrado na reforma da descentralização, que podia ser muito importante para crescermos melhor e de forma até mais equilibrada no nosso território, nós podemos assistir a algumas medidas
que têm vindo a ser aprovadas e que lançam dúvidas sobre se não haverá mesmo retrocesso em algumas das dimensões estruturais. Ainda esta semana, ontem o Primeiro-Ministro foi confrontado com isso no Parlamento, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, os Verdes, acertaram no Parlamento uma alteração de fundo no âmbito da legislação que interfere com a legislação laboral e, digamos assim, a legislação na área económica. Entenderam que na transferência de estabelecimento poderia haver direito de oposição dos trabalhadores. E isto parece, à primeira vista, ser uma coisa bondosa. Se os trabalhadores tiverem dúvidas sobre o que se vai passar, podem ter direito a opor-se a alguns dos termos dessa transmissão de estabelecimento. Como os nossos deputados anotaram no Parlamento, aquilo que pode parecer à primeira vista uma coisa muito bondosa é uma coisa que se pode transformar numa grande dor de cabeça, quer para os empresários, quer para os trabalhadores. Porque os partidos só estavam a olhar para a Altice quando decidiram esta matéria. Mas, na verdade, há muitas empresas em Portugal para as quais a transmissão de estabelecimento pode ser absolutamente vital para o seu futuro. Há muito pequeno comércio, muita pequena empresa, que às vezes precisa mesmo de mudar de mãos para poder viver, sobreviver e até ter uma perspectiva de futuro diferente. Se lançar muita incerteza sobre o que é que acontece aos trabalhadores e o que é que pode, portanto, resultar daquela iniciativa que está a desenvolver-se dentro de um princípio de liberdade económica, o que pode acontecer é que os investidores se retraiam. E se isso acontecer, o imobilismo dentro da área económica acabará por prejudicar as próprias empresas e os trabalhadores. Creio que o passo que se deu no Parlamento esta semana pode ser muito negativo para a nossa capacidade de crescer no futuro. Para garantir emprego e melhor remuneração nesses empregos. O líder parlamentar do PSD procurou confrontar o Primeiro-Ministro com isto. O Primeiro-Ministro conseguiu, depois de 5 ou 6 perguntas que foram feitas, não dizer nada sobre isto. Rigorosamente nada. Como se tivesse a preocupação, reparem bem, não é que ele não saiba de que é que se trata. Ou que ache que o Parlamento é uma coisa tão à parte, que não pode fazer nenhum comentário sobre o que o Parlamento decide. Na verdade, o que se percebe é que o Primeiro-Ministro não queria ser citado em lado nenhum a pronunciar sobre esta matéria. Como se esta matéria pudesse ser aprovada no Parlamento sem grande discussão ou visibilidade, sem grande comprometimento para o Governo. Há matérias que podem queimar nos dedos dos governos muito rapidamente. O investimento nas eólicas era um deles. São investidores muito relevantes para o país. Se o Partido Socialista, a ordens do secretário-geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro, não tivesse arrepiado uma votação que fez no Parlamento sobre a taxação de investimentos na área das renováveis, o resultado económico teria sido desastroso. Por isso houve interferência imediata. Nesta matéria, como o resultado é mais difuso, não é uma coisa que diretamente se possa medir e palpar, vamos ver daqui a 2 ou 3 anos como é que a coisa corre. É mais difuso. Então é importante não estar associado sequer ao assunto. E, portanto, o Primeiro-Ministro optou por nem proferir as palavras que pudessem comprometê-lo com um resultado mais difuso no futuro. E quando ele ocorrer, ninguém o relacionará com o Governo e muito menos com o Primeiro-Ministro. É uma maneira de fazer política. Há quem se deslumbre imenso com isto e explique que isto é a verdadeira habilidade dos governantes. Ora bom, são maneiras de estar na sociedade e na política.
Nunca foi a nossa forma. Nós gostamos de dizer ao que vamos. Gostamos de dizer com transparência o que defendemos. Pode haver gente que goste mais e outra que goste menos. As circunstâncias podem obrigar a medidas que são percepcionadas pelas pessoas como mais amigas ou como menos amigas. Mas é muito importante que os políticos possam assumir com transparência e com clareza aquilo que decidem e que fazem. Nós não vivemos estes tempos de transparência. Pelo contrário, vivemos tempos de opacidade, de lavar de mãos. Vivemos um tempo em que as preocupações se centram demasiado no dia-a-dia e em que o futuro, portanto, não está a ser preparado. Queria terminar apenas com uma observação que tem muito pouco a ver, para não dizer nada, com o poder local, nem com reforma estrutural, que era aquilo que eu achei que era importante dizer na mensagem de hoje, na abertura destas atividades da Academia do Poder Local. Mas que, apesar de tudo, incidindo sobre o passado e até sobre o passado remoto, pode ser importante no plano da responsabilidade política, daí esta ligação, e também da justiça dentro da sociedade. Há algum tempo atrás, um órgão de comunicação social, uma televisão, trouxe à opinião pública o conhecimento de irregularidades graves que ocorreram no âmbito da adoção de menores. Parece que não espanta ninguém que, passado todo este tempo, o Governo não tenha tomado nenhuma iniciativa que visasse esclarecer, junto das entidades públicas, a responsabilidade pelo que se passou. Como se a questão tivesse prescrito. Como se não fosse nada com o Estado. Os políticos têm fugido de falar deste assunto como o diabo da cruz. E cá vem outra vez o diabo. Ninguém lhes ouve uma palavra sobre o assunto. E quando, com insistência, alguém tem de se pronunciar sobre isto, vai dizendo que a Procuradoria que atue e que investigue, como se o Estado, ele próprio, administrativo, o edifício administrativo, não devesse também, com mecanismos inspectivos, apurar o que se passou, tentar apurar o que se passou. O que é que se passou, afinal? O que é que precisamos de reparar relativamente ao passado e o que é que precisamos de fazer para evitar que, no futuro, situações destas voltem a ocorrer? Ora, aqui fica, no fim desta minha intervenção, portanto, um apelo, não é um desafio, é um apelo, a que, de um modo geral, as forças políticas, mas em particular o Governo também, saia da sua modorra e comece a pronunciar-se sobre isto e a tomar iniciativas sobre isto. É inquietante, num tempo em que tantas dúvidas vêm para a opinião pública sobre a transparência, a lisura de procedimentos, envolvendo casos de corrupção ao mais alto nível da sociedade, e o Estado, de um modo geral, encolhe aos ombros e se refugie no andamento da justiça para que alguma coisa se faça. A justiça tem o seu papel, mas a política também tem o seu papel. E não é por certas matérias estarem em investigação penal que não podem ou não devam merecer discussão política e social. Acho que podemos ainda recuperar algum do tempo que se perdeu nestes meses e poder dizer aos portugueses que o que quer que tenha ocorrido, faremos tudo o que está ao nosso alcance para que não se repita no futuro.
Termino desejando-vos bons trabalhos nesta Academia do Poder Local e, antecipadamente, os melhores resultados para o vosso congresso no domingo, esperando que este ciclo novo, que começou com um travo amargo para nós, se possa vir a concluir com boas notícias, com bons resultados. Disso dependerá, tenho a certeza, não apenas o futuro resultado do PSD, mas, sobretudo, uma boa governação no poder local para futuro. Os melhores sucessos, portanto, e obrigado.